Olá e bem-vindos a Royale Without Cheese, nosso podcast quinzenal em que discutimos o clássico e o desconhecido cinema de arte e popular do então e agora. Nós somos os vossos hosts, eu, Miguel Aido, Leonardo Miranda, Olá! olá, olá, e Tomás Ferreira. Hey, hey, hey! Como parte do nosso segmento da temporada de prémios, vamos dar uma olhada aos prováveis candidatos aos Oscars de 2025. Hoje falamos de Challengers, mas primeiro não se esqueçam de subscrever, deixar um comentário ou simplesmente dar-nos um like. Challengers é um drama romântico desportivo de 2024, realizado por Luca Guadagnino e escrito por Justin Kuritzkos. Segue dois ex-melhores amigos, um jogador de ténis de escalão baixo, Patrick Zweig, e um reconhecido campeão do jogo, Art Donaldson, ao longo de 13 anos da sua relação. E o interesse amoroso comum aos dois que se interpõe entre eles, uma antiga jogadora que se torna treinadora e mulher de Art. Tendo recebido críticas muito positivas, entre os seus elogios contam-se 4 nomeações para os Globos de Ouro, onde ganhou o prémio de melhor banda sonora original. Sim, senhor, dá para ver que foi uma bela partida de ténis. Mas será que debaixo de toda a atenção, cheio de suor, techno-beat e olhares marotos, RWC ficou conquistado pela ambição de Challengers? Amigos, o que dizemos destes pontos? Yeah, what do we say, friendos? Pá, melhor filme de Hum. 2024. Ah, sério? Não, não. Ah, right. Mas podia ser, perfeitamente. É que eu gosto bem deste filme. Se calhar é o meu favorito de 2024, mas não vi assim tantos, por isso não sei. Epá, é Pois, super também não divertido. consigo dizer nesse sentido. Mas acho que é um filme bastante forte, gosto muito da forma como está organizado em termos da sua própria estrutura narrativa, acho que favorece muito a história, o desenrolar porque no fundo é um filme sobre a evolução de principalmente uma relação, que é a relação entre estes dois homens, estes dois rapazes, e esta mulher que se interpõe entre eles, que é a Zendaya. Ah, shit. Dentro deste. Zendaya quê? Não disseste o apelido? Zendaya Coleman. Descobrimos Coleman. agora que Ah, ela se sim. chama Coleman. Ah! Dentro deste complô todo, deste métier que é o ténis. O que é interessante, como é que o ténis, como é que o desporto, como é que uma área de estudo, de prática, né, de conhecimento pode entrar neste palimpsesto com o mundo de relações amorosas e de amizade. Acho que é interessante, não é? Tipo, acho que é essa a ideia do filme. Como é que as duas coisas podem cruzar? Como é que nós podemos estar a falar de ténis e ao mesmo tempo estamos a falar de relações amorosas? É um bocado interessante. E toda essa ideia de sintonia, de harmonia, quase com a música, né? We are playing with another player and it's a relationship. E é essa a ideia que o Luca Guadagnino quer chegar. E acho que é muito interessante a ideia da gestão narrativa para alcançar esse efeito, porque no fundo nós temos duas linhas paralelas. Uma em que eles estavam no começo da amizade, ou pelo menos a meio da amizade, e tudo era um mundo feliz. E depois o pós em que de repente estes gajos estão separados e no meio dessas duas linhas temporais o jogo em que eles se reencontram e o que é que vai ser daí, não é? Quem é que vai ganhar quem? Quem é que é o melhor que quem? Será que essa pergunta interessa para alguma coisa? No, all those questions are on the table and that's, of course, and that's interesting, you know? So, e muito dentro, e por causa deste mundo profissional, não é? O que é que interessa? O jogar for the love of the game? O jogo amador, não é? Quase, digamos assim, ou jogar em que tudo o que interessa são os valores de ser o maior profissional de sempre e fuck friendships, in a way, fuck the feelings. Sim, isso são tudo coisas que qualquer pessoa, em qualquer fase, bem, não é qualquer fase da vida, mas uh, acho que particularmente para quem está a começar a vida e que tem um particular amor à sua área de conhecimento, não é? Se pode rever. Acho que de certa forma este ténis pode ser uma analogia para qualquer outra área de conhecimento, não é? E para os amigos que passamos a ver como competition, como competição e o que é que isso traz à amizade ou à relação amorosa, de novo, ou não, de complicado ou menos complicado, e isso são sempre questões interessantes. Que se fale de ténis, que se fale de engenharia, que se fale de arte or other things. Of course que o mundo do desporto é muito mais interessante porque é a competição on display, no Física. seu mais Yeah. literal. Exato, tal como num drama de tribunal, tens a questão de moralidade on display na sua forma mais crua. Portanto, yeah, é sempre a good show, um bom palco para those types of ideas. So these are the things, essentially the things I like. What did you like about it, or does this reverberate? Tudo o que disseste, yeah, é exatamente isso que é tão interessante no filme. E, tipo, o filme nem é subtil em esconder isso. Tipo, obviamente, eles estão sempre a dizer It's not about tennis. We're not talking about tennis. Come on. É, tipo, e é isso que é interessante. E pronto, eu acho que toda a relação triangular
super cativante. E eles são pessoas muito. Especialmente a personagem da Zendaya, que é se calhar a personagem mais difícil. E acho que é onde, pelo que li, muita gente se calhar perde o filme e não gosta tanto do filme, é porque acham-a muito má e Yeah. Há esse pequeno unlikable. Eu percebo, thing. mas Yeah. é isso que eu gosto nela, é que ela é tão. Exato. Sim, sim. Isso É é que faz tão. interessante. E ao mesmo tempo, como é interpretada She's por uma not atriz just que é a tão strong female carismática. character. She has flaws to her. Like anybody has. Like a man would have. It's not just prender-se nessa necessidade de. Sometimes I feel you can be trapped in having simply strong female characters, and I think it should be always be grey, either for men or for women or for what have you, né? Devia ser tipo tentar strike for as nuances, não é? Essa zona cinzenta. Também vi pessoas dizer que ela é um bocado como personagem que é superficial. Eu não acho superficial, eu acho é que é as ambições dela e as coisas que ela quer e aquilo que a move são coisas que são difíceis, se calhar, de seguir e de ficar. Ou seja, para certas pessoas aceitarem. Ela é muito competitiva e para ela o ténis é tudo. Sendo que o ténis, pronto, é o palco onde se debate a relação entre eles os dois e é quase como ela tirasse prazer em pôr estes dois um contra o outro e a ver se eles conseguem. Eu não sei, por exemplo, o fim do filme é interessante. O Sentir filme o que o acaba. ténis é. Sim, exato. Ela quer. I want to watch some good fucking tennis. E pronto, Yeah. ao mesmo tempo o que ela quer ver é que eles demonstrem amor um pelo outro, de certa forma. Sim. Acho que é isso. Que é aquela cena inicial, aquela cena no quarto. Aquela. Yeah. E ao fim do filme, que é quando eles finalmente resolvem o problema e olham para o outro, finalmente, depois de tanto tempo com aquele ódio, de repente inverte-se e estão a sorrir um para o outro e começam a jogar ténis a sério, é quando o filme acaba e quando ela sorri e grita e sorri e o filme acaba aí, porque não importa o que é que o resultado em si não importa. O que importa é haver. É como se a O relação regresso a tivesse esse estado sido. inicial É um regresso a esse estado inicial de uma maior. De uma juventude até, que era aquela Yeah. coisa inicial que eles tinham. Proximidade, gosto pelo jogo, gosto um De pelo certa outro. forma, foi algo que ela sempre disse, que tinhas de se olhar para o ténis como, Uma pronto, pelo relação. jogo e pelo amor e não tanto por outras coisas, que ela refere isso. E ela até diz que adia entrar, a entrada profissional. Epá, eu penso que também seja por isso, né? Porque ela de facto tem um. Olha para o ténis de forma diferente e está um pouco à espera que eles o façam também. Porque também quando são introduzidos a eles estão numa fase diferente dela, não é? Durante a college, durante a da universidade, quando estão a aprender ténis. Eles vão ainda para o mundo profissional quando ela está e abdica disso para ainda jogar com pessoas da liga deles, não é? Tipo, ainda tipo, a aprenderem. Acho que há esse quase valor de professora ou de ensinar, de passar ensinamentos ao outro que ela tem. E isso vem muito um lugar de ego e de competição e de um certo aspecto de I know better than you, o que faz o personagem é esse valor que também lhe dá esse aspecto de as pessoas não gostarem tanto dela porque têm segue nela, mas também o Patrick Swayze tem, ele também tem um grandíssimo ego, é por isso que eles os dois chocam intensamente e cada qual deles tem as suas falhas, né? Tipo, cada qual deles comete os seus erros, tipo, acho que são, todos eles têm momentos em que são pessoas dúbias na sua moralidade. They are not perfect people, at times they are detestable, mas consegues ter uma empatia com eles através na medida dessa ambição e da paixão que eles têm ao jogo. Claro está que eles estão numa posição em que, como estão a começar, no início estava a dizer, a sua vida profissional, ou acabarem a universidade, acabarem o sports college ou whatever, e irem para o mundo profissional, estão muito no sentido de que, como é que eu me devo parar, não é? Quais são as minhas linhas de guia, não é? É vencer ou perder, é vencer ou perder. E depois eles entram também nessa dinâmica de sou o vencedor, és tu o perdedor. E ela está aí no outro argumento, não é? Que é just play good tennis, feel the game, that's where I'm coming at. E depois ao nível de subtexto, ao nível mais intrínseco, é aquela questão de né, fazer com que eles admitam o amor um pelo outro, que se calhar está reprimido por essa competitividade masculina que acontece derivada do jogo. Mas é E interessante acho que que eles, nesse se calhar, sentido, eles sim. pareciam mais confortáveis no amor um pelo outro antes dela aparecer. E depois é isso que Sim. é interessante que ela Eu acho depois que toma esse ela tem papel de essa dualidade. fazê-los. Exato, é isso. Porque ela também é o jogo. Ela também é a pressão de fazer com que. Não, precisamente que ela diz: quem ganhar recebe o meu número. Aí está colocada a questão que é. Eles têm um interesse comum em ela como like, someone que they want to date. E depois, a partir do momento que ela se põe como troféu,
complica as coisas, porque é como se ela partisse dos teus argumentos por um lado, que quer vê-los admitir o amor um pelo outro e vê-los jogar ténis pela paixão de ténis, mas ao mesmo tempo coloca-se como um troféu entre eles, quase. E há Ela há uma faz coisa coisas manipulativa. contraditórias, sem dúvida. Yeah, há essa contradição which is interesting. Mas também vem um pouco da personalidade dela, porque ela, por muita confiança que tem, ela não deixa de precisar dessa validação, de ter ali alguém perto que consiga fornecer isso. E eu penso que quando ela sofre esse conflito, ela também é Exatamente, um pouco yes. isso. Ela quer que alguém lute por ela e que alguém ganhe e fique ali tipo cachorrinho. E o que também é interessante na cena quando o Patrick se discute com ela no campus, lá no dormitório, e depois vai-se embora, e depois a câmara aproxima-se na cara dela, é vermos realmente como é que isso a afetou e como é que de repente o Patrick ter saído foi inesperado para ela, tipo, quase como uma pessoa tipo, a impor-se, que ela não estaria habituada a isso. De vez em quando vamos vendo estes dois lados dela, em que tanto quer impor-se, mas depois também precisa sempre de alguém lá. Sim, as contradições dela são exatamente o que a tornam tão interessante, mesmo a questão da universidade que é falado, ela diz que ainda vai estudar, porque pronto, a vida dela não pode ser só o ténis, ela tem que ter mais valor para além do ténis, just not, não é só hit a ball with a racket, I'm more than that. Só que depois ao longo do filme tu vês que a vida dela é só o ténis, na verdade é só isso que ela quer fazer, e no fim ela mesma própria diz isso, que turns out I'm not very good at anything else but hitting a ball with a racket. E pronto, e essas coisas tornam interessantes. Não sei, dos três personagens, qual é que vocês diriam que é a que vos cativa mais? Ou qual é que, O ou se calhar Patrick. a que acham mais interessante? Pois, eu acho que o Josh O'Connor tem ali um lado Eu super. acho que he taps into something que não é normal vê-lo a fazer, e ele próprio já admitiu, e identifica no filme, que é ele canalizar este macho man, bem confiante de si, bem swinging his dick in a sauna, in front of the other guy, quando ele tem tudo a desfavor dele, quando ele não subiu na vida profissional e ao mesmo tempo está struggling financially, a forma como ele é apresentado, enquanto um está no pico dos picos, no quarto de hotel, e ainda assim a perder jogos, mas está nos picos e tem dinheiro e tem sponsorships e trabalha com publicidade e etc. Eu adoro a introdução do Patrick Swayze, que é, bué, é comportamental, não é? Tu mostras a falha do cartão de crédito, tu mostras como ele usa o seu charme, o seu boyish charme para tentar seduzir a própria pessoa ao balcão, para ter um quarto, não consegue, dorme no carro. Depois, a seguir, ele vai ao sítio do jogo principal do filme, que é o foco do filme, dos Challengers. Ele próprio cativa a senhora à recepção para ganhar uma simpatia com ela, não no sentido amoroso, mas também porque ele se lembra dele dos tempos de escola. E depois ainda há aquele date, não é? Que ele procura através de uma app de dates, em que Ela basicamente. gasta. A Zendaya se vira. Are you on a fucking date? Yeah, yeah, yeah. Mas isso é bem interessante, a forma como ele usa esta pessoa através da app para conseguir um lugar onde dormir. É outro ponto refletivo de como, não é? Ele está numa situação muito má, mas tem de usar o seu charme para conseguir subir. E isso é muito a arma principal dele, para se fazer ouvir, para picar, para provocar, não é? E para chegar aos sítios onde quer chegar. Yeah. Ele é a personagem mais cativante para mim. E o sorriso do Josh O'Connor quando ele acontece é magic. Sim, o Art Yeah. nota-se que tem um lado mais de deixar-se ir e deixar-se estar na sombra da taxa e Exato, isso é menos, digamos, even attractive, has sim, human como beings, pessoa, claro, as sim. person can be, yeah. Claro, claro, claro. Ele é mais submissivo e diz todas aquelas coisas que é, I love you. E em termos de jogo de poder, quando tu dizes I love you, outra pessoa diz de volta I know, tu sabes quem é que tem o poder na relação. It's not the one saying I love you. You know, and that's a cruel thing. Mas se bem que Mas isso é muito eu fun. gostei bastante do acting Sim, do claro, ator que claro. faz dele. Sim, 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 Tipo, eu sim. To that effect, sim, então, acho que está é on o que o point. personagem, é o que o personagem precisa de ser. E nesse sentido é aquilo que estamos a discutir. Ele preenche precisamente aquilo que a Zendaya precisa, que é a little boy that can hear her teachings, and say yes to her and Sim, wobble down. ele é um veículo para o facto que ela já não pode Enquanto que o ser Patrick Swayze tenista. não se submete a isso. Ele não quer like a teacher. He wants a peer and she can't accept that. And that's an interesting tension. Essa percepção que as pessoas têm de si mesmas e o que querem de uma relação. E quando a relação se conflui com o trabalho. So yeah.
Portanto, eu não percebo quando encontro mais que uma pessoa a dizer que não teve uma boa experiência com o Challengers. Já ouvi isso mais de uma pessoa, não críticos, just people. E eu fico tipo, uau, é um filme Parece tão é super divertido. Like, interessante, what's not to like? super Yeah, divertido. não, é exato. E depois, para Tem uma além disso, montagem que. tipo, sim, Sim. não, para além disso, tipo, é um filme que tem uma confluência, tipo, incrível da forma com a narrativa, tipo, a forma como ele filma é exatamente como um jogo de ténis tipo, decorre e há E a constantes música referências ao faz muito jogo. trabalho. Sim, a A música é música é incrível. excepcional. Yeah. Acabou de ganhar Excepcional. o Yeah. Atticus e o Trent acabaram de ganhar o Golden Globe. A música é mesmo fixe e bem conseguida e a própria música faz referências a sons de ténis. Mas para além disso, a realização, as slow motions, tipo, pronto, o suor deles a cair, aqueles planos de tipo picados, que é como se fosse por baixo do relevado, a vermos a bola a bater. Há uma série de momentos visuais que são super interessantes, para além das referências ao jogo e a forma como ele incorpora isso na realização. Mas tipo, acho que é um filme super cheio de coisas e bem conseguido a vários níveis. Pá, isso é só por causa da Zendaya, eu acho que é uma crítica um bocado parva. Tipo, ela só é. O filme só é interessante e eles próprios também, por força dela ser assim, né? Se ela não fosse assim, com esta personalidade, tipo, o filme não Sim, era o tipo, que não é. havia filme. Exato. A tensão do filme é o facto de ela ser uma pessoa com falhas óbvias, mas ao mesmo tempo, não é, ser atraente e ser cativante e ser. Ficas magnetizado no sentido dela, porque há uma pessoa com boa força. Percebo as duas personagens, percebo os dois rapazes no sentido que, yeah, ok, claro que eles vão ficar obcecados com esta rapariga, mas depois, obviamente, com o decorrer do filme, o Josh O'Connor torna-se a personagem mais interessante porque é precisamente da defiance, a questão de não se submeter, estar sempre contra ela e isso ao mesmo tempo revela que eles são personagens semelhantes, têm personalidades semelhantes. E é ele que está on the lowest point of Exato. Mas é o que tem mais da cadeia confiança. alimentar, digamos, e é o que tem mais confiança. E portanto, isso torna um personagem interessante. Ele é o underdog, digamos assim, em termos da posição que tem no mundo de ténis, mas ao mesmo tempo tem esta confiança que o faz elevar-se ao ponto de fazer coisas Mas que está seriam desprendido da consideradas taxa. embaraçosas. Não está desprendido, essa é a questão, porque E ele não é o como que o está mais outro. Não desprendido como dos o outro. dois, não como o outro, exatamente. Mas a questão é essa: quando eles se libertam da Tashi, é quando o amor acontece outra vez. É quando ele faz aquele sinal, which I always love to see, sempre que ele faz aquele sinal com o raquete, eu fico tipo, perto da cana e ele vai fazer aquela cena. Pau, Essa cena final, o build-up até ele fazer o sinal yeah, é. yeah, yeah, yeah. Uau. Yeah, É yeah, very é good. incrível. Yeah. And he smiles and he's like, fuck off. Fuck Mas mais off. que esse It's very sinal, good. porque depois ele tem assim uns momentos de revolta, é depois a seguir quando eles voltam a sorrir de facto um para o outro genuinamente e tem aqueles troca de pontos. Esse momento é que foi fixe, porque de facto reaproximam-se. E de certa forma estás sempre a torcer um pouco pelos dois como um duo, do que propriamente um com ela ou o outro com ela. E é isso que é interessante, é ver a amizade a reflorescer. E nesse sentido, devo dizer, uma das coisas interessantes do filme que me impressionou da primeira vez que vi foi que eu ri mais do que estava à espera. Com os personagens, não é do filme, mas é com os personagens. Porque já sabia através dos trailers que havia esta espécie de tensão sexual entre os três, não é? Naturalmente. Mas, de certa forma, não estava à espera de ver o desenrolar, ou melhor, o desabrochar deste interesse pela Tashi, como foi nos primeiros instantes de quando eles são jovens e vão ao match dela, não é? E a vêem pela primeira vez e há todo este processo de verem no match e é como se fosse este entretenimento do male gaze, que não é só male gaze, é male gaze, é female gaze, as duas personagens podiam ser femininas, se é a mesma coisa, nós teríamos a observar em filme o que é esse gaze impressionado com alguém, tanto como um profissional de ténis que se cruza com um objeto de desejo sexual, não é? Ou seja, everybody, men and women, have done it, and that's why it's so funny. Like you, and particularly being men, you look at it and you find it funny because you relate. Everybody has been impressed by someone when they go to the party, quando vão à festa em que ela está presente e estão a olhar para as postas dela e estão completamente basbacados. I laughed, completamente me ri porque são tipo just two dogs with just, puppy-eyed looking at those images. And when they see her like dancing, one says fuck and the other is like, uh-huh. So I Portuguese. just laughed. Exato, exato. Sorry, estou começando a entrar no inglês demasiado. E isso é só um dos momentos. Eu acho que o filme há tantas lines, tipo aquela quando o Art diz I want you to love me no matter what happens tomorrow. E ela diz, What am I, Jesus? Exato. Essa Ou coisa é uma rir então, boa. Aquele diz que ou então sim. quando ele diz. Quando Yeah, o ele diz Patrick que sim. diz. Quando o Patrick diz
I'll let her fuck me with a racket or something. Ah, sim. I let Não, o her. filme tem diálogos incríveis. So, that's É, part of desse divertimento, desse sense of fun que vocês escrevem, que acho que é bué Aquele isso. momento em que ele o visita e estão lá tipo os dois a comer aquela fartura. Tem yeah, aqueles momentos tipo de troca da comida e depois ele tipo dá assim uma trinca, ué, tipo cartoonish. Sim, e aí chegamos a uma outra questão que é como a montagem opera e como ele opera com a câmera, que eu acho que ele corta uma mesma ação em diferentes ângulos. E há, como tu dizes, uma espécie de. Há qualquer coisa cartoony em certos instantes. Há qualquer coisa de realidade aumentada em a certos pontos do filme. Não sei bem explicar. É como se fosse uma animação de repente, ou como se fosse uma realidade aumentada, em que de repente eles têm gestos bastante exagerados, mas que são true to form, true to reality, true to emotions, não é? Portanto, nesse momento do churro, em que eles estão a debater as abordagens que cada um tem à taxa e que basicamente o Patrick está a revelar como gosta de ver o Art a little bit feisty, a little bit Mike Feist, you know? Um bocado bold por lutar pelo que quer e ser um bocado trapaceiro como ele. A câmara torna-se uma grande angular que aumenta o campo de visão tanto em primeiro plano como em segundo plano e quase que não sei, parece que ficamos com uma visão completamente ampla, maior do espaço, tanto como eles, porque a câmera está bastante próxima das personagens, estamos a cortar, estamos de lado com eles, estamos de frente para as personagens em two shot, e de repente estamos lá outra vez, e ele é quase como se fosse, like, in the same action of eating the churro is cut in different ways. Ou, por exemplo, outro momento interessante que eu achei é nesse momento em que vocês mencionaram, a Tasha dizer Am I Jesus? Ele diz que sim, e depois há este gesto que ele já teve mais que uma vez, que é. Na verdade, esta vez é a Tasha, que ela mostra-lhe a mão e ele vai à mão dela e ele deita-se na cama e há um corte da ação em três ângulos diferentes, não é? Como se Pois é, eu lembro-me a disso. ação desdobra-se. E há qualquer coisa, não é? Como se de repente um só gesto de amor fosse intensificado pelo corte em três ângulos diferentes, tipo. E tem qualquer coisa de tennis game, you know, where the people are cutting with their eyes, going like this, going like that, going like this, looking at that, like that. You know, parece que esses momentos que se dividem em diferentes ângulos é a mesma coisa quando tu, ao longo do jogo, também tu cortas mentalmente tipo a ação com o movimento do olhar. Acho que tem essa dinâmica de game, que não está só aí presente, também está naquelas panorâmicas que o Guardian faz, rápidas, entre um personagem ou outro, quando há momentos de discussão. E é muito. Esse é claramente esse ritmo de jogo em que uma pessoa está a olhar para um oponente e para o outro. Acho isso muito interessante. E a Essa música, claro divisão que vem. essa divisão da atenção no jogo também parte muito às vezes da própria visualização numa televisão do jogo, em que tu de facto cortas desculpa, para planos diferentes e não é só tipo tu literalmente ao vivo a ver as coisas de um lado para o outro, mas na própria realização quando é em televisão, tu vês tipo o jogo em vários ângulos, estás constantemente a cortar de um ângulo de baixo para um ângulo de perto para a visão geral. Também faz um pouco analogia com essa forma de ver o jogo. Yeah, e como no jogo, muitas vezes, até hoje em dia, tu tens a retrospectiva em câmera lenta para Pois, saberes pois, pois, pois. ao detalhe o que aconteceu. E também neste filme tens muito uso de câmera lenta, que tal como este corte de um gesto ou de uma ação em diferentes ângulos, o uso da câmera lenta e também outras coisas como que vem da parte da caracterização de hair and makeup com o uso do suor que é ao ponto de ser surreal, tens baldes de suor naquelas pessoas que não é natural, é mesmo tipo, é adicionado. Ou seja, há uma sensualização das personagens que vem de todos estes elementos. Acho que o Luca Guadagnino é muito bem sucedido em sensualizar o corpo humano com a escolha definitiva de calções muito curtos e ele tem uma atenção a joelhos masculinos que é qualquer coisa, não sei, e a pernas e não masculinas que vêm desde a minha memória vai ao Call Me By Your Name. E também pessoas com comida. A comida tem uma conotação muito sensual. E aqui tu tens o Patrick Swayze a comer o hambúrguer e depois o churro. Há muito esse, e também uma noção de fixe, não é? Tipo, what do you do with the food, the way you munch it, the way you look broad, the way you look mais arrojado com ela, you know, the way you can eat food, podes comer comida de forma mais contida, de forma mais, you know, a não te fazer ver os dentes, ou podes comer comida de forma a mostrar os dentes todos, a sorrir, que é como o Patrick faz, tipo, todas essas pequenas decisões de acting acho que estão lá presentes para mostrar essas diferentes dinâmicas de como é que as pessoas são. I mean, não seria mais presente do que naquela cena que referenciámos de como é que eles comem um churro, em que um desafio ao outro faz comer um churro, ou não, tipo, e o outro vai ao churro e come. Portanto, yeah, acho que é interessante ver como é que os atores jogam com esses elementos exteriores de adereços, ou neste caso comida, para revelar essa ambição, esse arroz, essa sensualidade
Mas isso acho que isso são as cenas interessantes no filme. Tipo, ou seja, isto estou aqui a mencionar as decisões de estilo, né, mais estilizadas do filme que achei interessante e que dão a sua personalidade. Como, por exemplo, todo o plano de jogo, aquele plano que é debaixo de. Que chamaria aquilo? Um chão de vidro, né? Ou seja, tu estás realmente a ver a ação de diferentes pontos de vista. Às vezes ele usa contra-picados, outras vezes usa picados, em que tu vês o suor aqui para baixo, o suor aqui em cima da câmara. A ação, principalmente no jogo final, é onde ele fica mais super inventivo, em que ele decide tirar todos os truques da cartola e tu vês com aquela tilt shift camera a Já estás a Zendaya ver entre os um dois. POV da bola. Yeah, um Yeah, pois POV é. da bola. Acho que o POV da bola é a decisão estética mais interessante porque aí sendo que tu és a bola, tu tornas esse sentimento de estás ligado à ação e reação de um jogador contra o outro. E estás tipo pau, pau, you're going and back and forth and that's the feeling. O feeling, o sentimento quando um jogo de ping-pong, de ténis, está no seu melhor é quando a bola nunca está a cair, é quando a bola nunca sai fora, é quando estás e tipo, eles estão a aproximar-se um do outro. E é o clímax, tipo, é o clímax sexual ali do jogo, daquela coisa toda. Tipo, acho que é essa sintonia em que a bola não para. E, Mas yeah. eu acho que ele também contrapõe muito bem com os momentos mais subtis de realização, porque eu gosto imenso desse momento, mas quando eu reparo, quando é mais subtil e eu reparo, é super interessante. Tipo aqueles momentos ligeiros em que a câmera simplesmente sobe um bocadinho com a personagem quando eles se levantam para preparar para o ponto, em que eles estão de joelhos e levantam-se e a câmera também acompanha o movimento. Eu também adoro esses pequenos momentos em que a câmera simula os gestos das personagens e em que tu apanhas pronto, esses pormenores que são mais subtis, mas que pronto, também se fazem todo o sentido face à ação das personagens. E é um contraposto interessante, porque há sempre qualquer coisa que faz referência às personagens ou ao jogo, mas pronto, há uns menos subtis do que outros. Mas mesmo estes eu acho, pronto, acho super interessante visualmente ver a câmera a subir ligeiramente, muito devagar, a acompanhar a subida das personagens. Eu gosto quando ele está no tempo, é um momento de decisão do Patrick, porque quando tens ele eventualmente envolve-se com a Zendaya no momento presente, antes do jogo, e a decisão que sai daí é eu vou perder para dar lugar de vitória ao Art, e depois ele toma essa decisão e mostra no jogo que está a perder por ele, mas depois há aquele momento de decisão em que como é que eu vou tornar isto justo? Como é que eu vou livrar-me, portanto, do peso da Zendaya sobre nós? E é mostrar-lhe aquele sinal. Mas até fazer aquele sinal com a bola, que é aquilo que sabemos desde o início, que é o tique do Art, que ele reconhece como I fucked her, não é? Há aquele momento de decisão bué dilatado, bué sossegado, bué demorado, dele olhar para a Zendaya, olhar para o Art. Depois o próprio árbitro do jogo olhar para ele, o que está a passar, o que é que eles estão a pensar, porque ele está a demorar. E dar essa sensação de tempo, que é bastante, são bastantes cortes, é bastante dilatado. Acho que é dar bastante pujança ao filme e é um desses momentos de nuance que eu gosto. Mas só para terminar, devido a todas essas escolhas, é por isso que pela primeira vez eu que não costumo ver filmes de esporte e não tenho qualquer interesse, este foi um filme que eu fiquei, tennis is really interesting. And you call yourself a film buff. Well, And you ignore a genre isto, of isto é mais, sport. I'm not a sports buff, tipo, portanto Não eu não importa. vejo, Não I importa. don't Que é que like isso tem a ver? basketball movies, Eu não etc. eu não sou um tribunal buff, mas vejo o Jury 2 e vejo vários Tribunal filmes buff, de... Exato. Epá, só estou a dizer que isso às vezes tem um peso in your Não sou liking and stuff, dançarino, like, mas vejo Red Shoes. Não sou... that's true, that's fair, Pois. ok. Só estou a dizer que isso tem um peso em tu Não, como o é que tu filme relacionas com o Um filme. bocadinho. o filme é bom, Por não? exemplo, Ponto. eu não tenho interesse nenhum até hoje em filmes de basquetebol em que o professor vai ensinar os miudinhos e vai fazê-los Ah, isso é sair porque da má eles- vida e não sei o É, quê. assim, Gostam de escrever filmes maus só, não é filmes de basquete. Pois. Mas há bués filmes assim. E tipo, epá, não, sou muito cético em relação a essas coisas e depois não apetece. mas se não for bom, eu vejo. Eu nunca vi um filme deles sequer, por isso não sei o que é que estás a falar. Mas vi um com o Never Adam Like in Sandler, o Hustle, esse é bom. Depois já não vi esse. Mas é mais sobre scouting. Mas tenho um bias com esse, que é de género. Basketball, teacher guy, I don't know. Yeah, isso é bem Lifetime Movie. O que é que isto tem com isso? Lifetime movie. Aqueles filmes de lá que passam nos Estados Unidos, tipo aquelas mensagens, tipo, todas. Pois, eu não gosto desses filmes de mensagem que tipo, irritam-me Tá um bem, bocadinho. mas, Tipo... mas são filmes maus, Tomás. Pois eu sei. Então, E o claro, problema né? é que há muitos filmes maus dentro desse género, pois contaminam a tua Há predisposição. filmes pelos maus em gostos. todos os géneros.
Não, eu sei. Tu estás, não vejo Mas isso. isto... Tu não estás-te a queixar desses filmes, estás-te a queixar de filmes maus. É legítimo. Sim, não, mas é precisamente isso. Os filmes maus marcaram tanto que depois eu fico com medo dos que possivelmente ou potencialmente serão Mas seriam tipo, bons, mas depois qualifico. o Moneyball não tem nada a ver com isso, né? Tipo, Depois não vi o Moneyball. Esse filme é bom. Precisamente por causa do mesmo meu problema. Eu não vi o Moneyball porque subconsciente fiquei logo. Pois. Ok. Isso é só estúpido. Isso é só ser I estúpido. know, but it's human nature. You do stupid decisions. Ainda All por the while. cima, como filme de desporto, nem vai assim tanto ao desporto em si, a cenas tipo de alguém jogar. Esse filme. Pois, agora tem de ver o Moneyball. Agora que, anos depois do Moneyball. Mas já devias ter visto Moneyball há muito tempo. Pois que eu sei que o Miguel gosta de Moneyball. So, I have to see that. E é tudo por hoje. Se quiserem encontrar-nos e sugerir um filme para o próximo episódio, podem encontrar-nos no Instagram e o website oficiais do podcast. Não se esqueças de subscrever, partilhar este episódio ou simplesmente dar-nos um like. É assim que o nosso podcast pode crescer com cada vez mais estilo. E se te encontras no YouTube e procuras mais vídeos como este, clica no próximo vídeo aqui mesmo. Obrigado por nos ouvirem e até uma próxima vez bombástica.